Vamos conversar um pouco sobre saúde, educação, esporte e também sobre mulher, juventude, porque as redes sociais ela tem um papel, né, importantíssimo, né? Antes já tinha, né, antes dessa pandemia que nos abateu, antes desse momento tão difícil que a humanidade vem passando, mas que nós temos que inovar, temos que nos adaptar a esse novo momento, né? E o momento é da gente encontrar ferramentas, né, que nos dê condições de entrar na casa do pai de família, que o jovem possa nos escutar, o evangélico, o católico, né, onde nós vamos defender a nossa bandeira e também ideias, né? Vamos fazer uma política propositiva, né, onde a gente tem que apontar, né, e ter críticas construtivas, mas também temos que apontar caminhos para resolver os problemas, né? Então, assim, hoje é um dia muito especial para mim, é o aniversário da minha esposa, coincidentemente, mandar um beijo para a Anicélia, que Deus abençoe a nossa família, nos proteja, né? E não é fácil a gente estar nessa luta diária, né? Mas a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita muito na nossa cidade e nós não vamos desistir da Água Preta, né? Pessoas que gostam, que amam a Água Preta, e a gente vai fazer esse debate. Vamos fazer o bom combate de ideias. E hoje temos aqui dois nobres convidados, né, que vai tratar, né, que vai me ajudar, que vai trocar ideias, que vai me ajudar a construir uma proposta para a cultura da nossa cidade, né? Então, estou aqui com o professor Nildo, muito obrigado, meu amigo. Eu sei das suas atribuições, eu sei que você teve que abrir mão de alguns compromissos para estar aqui hoje, mas numa conversa que eu tive com o André do Barão, né, e assim, foi colocado para mim de uma forma bem direta, assim, o papel e como você pode contribuir com a sua cidade, professor. Eu tenho certeza que você tem muita vontade disso. Então, eu vim aqui hoje, né, pedir permissão para entrar na casa de vocês, né? Pedir permissão para entrar com propostas com muito respeito e que Deus nos abençoe. Professor, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua biografia, um pouco do seu trabalho, né, para que ao longo dos anos, né, dos próximos anos, a gente possa construir junto uma cultura, né, para a nossa cidade. Boa noite a todos, né? Eu é que digo que estou lisonjeado com este convite, né? Como aguapretano, né? Eu deixei essa cidade ainda muito jovem, muito pequeno, aliás, criança, né? Mas eu nunca abandonei minha cidade. Então, a cidade de Água Preta, ela é, para mim, né? É como se fosse a minha casa, a minha família. Ela faz parte da minha vida. Então, eu nunca abandonei. Eu venho na minha cidade sempre que posso. E aí, pensar na cultura é pensar no todo. Eu não consigo ver uma cidade, né, que não tenha que pensar a cultura, porque a cultura ela faz parte de toda a vida de um povo. Quando a gente pensa na cultura, a gente pensa no fazer. Não existe cultura sem ação. Então é por isso que a gente fica imaginando assim, olha, mas aonde é que a cultura entra neste processo político? Eu digo que a cultura ela tem alguns viés, né? Então o viés político, o social e o econômico. Ela existe porque esses elementos a sustentam. Quando a gente pensa no fazer cultural de um povo, a gente pensa no que este povo produz. Então, não há como não pensar a cultura com este olhar da economia. Não há como não pensar a cultura com a sua fruição, o que ela produz, o que ela propaga, o que ela toca nas pessoas, né? E aí, a cultura ela é original de cada povo, certo? Então, se alguém perguntasse assim, o que que você trouxe de Água Preta, ou o que é que você tem de Água Preta, já que você não reside aí. Eu digo, esses dias eu estava preparando umas aulas, né? Que eu sou professor universitário,
E aí eu estava fazendo um mergulho justamente nessa questão cultural. E muitas coisas eu vim buscar na minha memória afetiva, no passado. Como é que eu convivi, o que é que eu trouxe da minha cidade? Nas questões dos costumes, nas questões desse saber, dos saberes, né? Tudo isso é cultural. É que conta a história de um povo através de tudo isso. Então, como esse povo se expressa, como esse povo se veste, como esse povo fala. Então, tudo isso são elementos que compõem a cultura de um povo. E dentro do contexto social como um todo, né, a gente não pode destacar essas questões, né, sem tampouco fazê-la aparecer. Então, Água Preta tem características, né, agropecuárias, agricultura, né, a cana-de-açúcar, né, a agricultura familiar. Então, eu não consigo pensar Água Preta sem pensar nessas nuances econômicas que sustentam a cidade. E aí, dentro disso, também tem a educação. Porque o que é a educação? Não existe cultura sem educação, nem educação sem cultura. Então, a gente não pode desmembrar. Eu vejo, Tonhão, que você foi muito feliz quando você trouxe esse primeiro elemento, que este elemento, que é a cultura de um povo, ele vai permear todos os outros elementos que vão fazer parte do contexto dessa cidade. Quando você fala do esporte, quando você fala da economia, quando você fala da mulher, como você falou, quando você fala da família, quando você fala da religiosidade, você está falando das questões culturais de um povo. Porque o povo representa tudo isso. Tá? Então, como eu te falava, eu sou oriundo da zona rural de Água Preta, eu vim para a cidade ainda criança, e aí tem alguns elementos que sempre me impulsionaram, e tem uma figura que é emblemática aqui na cidade, que chamava-se Amaro Matias. Então, ele foi o meu elemento impulsionador. Parece que não, né? Quando alguém falava para mim assim, o que é que você quer ser? Eu digo, professor. E hoje eu sou professor graças a este homem que tem um histórico na cidade, que deixou marcas na cidade e que ajudou a cidade a tornar-se, inclusive, conhecida em vários âmbitos, né, do nosso estado. Então, hoje eu sou professor, eu sempre digo, graças a Amaro Matias. Que bom, né? Que bom, assim, a gente escutar, a gente ver que existe personagens na nossa cidade, personagens ilustres, né? Como é o caso do professor Amaro Matias, né? Assim, então, a cultura, ela acontece também, professor, em todos os momentos, né? E hoje nós temos um exemplo vivo que está presente aqui conosco, que é o nosso amigo André do Barão, né? Boa noite, André. É um prazer receber aqui, meu amigo, você. Eu tive o prazer de conversar em alguns momentos, né? E você tem me ajudado a entender esse processo cultural, né? Você tem já um trabalho aqui na nossa cidade e eu gostaria que você se apresentasse, né? Também apresentasse esse trabalho. É importante para que todos nós saibamos. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa noite também aos que estão em casa. Eu sou de Olinda, entre idas e vindas para Água Preta, aprendi a gostar desse lugar. E acho que em 2012, não lembro bem o ano exato aqui, eu passei a morar em Água Preta, residi em Água Preta, no qual passei alguns carnavais aqui, né, e senti essa carência do verdadeiro carnaval pernambucano. Eu sou um produtor cultural, mas tenho como base o carnaval pernambucano, feito muitos já sabem. E em 2017 eu volto para o carnaval, o cenário carnavalesco, cultural, no modo geral também. E alguns amigos pediram, né? Poxa, traz isso para cá, cara, é tão legal, tão bacana, aqui não tem isso. E aquilo me incentivou bastante. No dia 25 de abril, numa segunda-feira, no ano de 2017, eu e Lucas Alexandre, professor Lucas Alexandre, idealizador do Unacite, projeto que também eu faço parte, são projetos irmãos, Barão da Água Preta e Unacite.
Tivemos essa iniciativa, né? Vamos tirar isso vamos colocar para o papel e após executar. Né? Eu sonhei e ele realizou. Junto comigo, o Nacite, ele sonhou, eu realizei junto com o mesmo. Hoje, os principais nomes, né, da cidade que representam o esporte, o Nacite e a cultura, o Barão da Água Preta. Graças a Deus, também é um empenho, não só meu, como também de minha diretoria. Certo? Mesmo com toda a dificuldade que é fazer cultura no Brasil todo, não é só em Água Preta, mas nós conseguimos façanhas nessa situação aí, que foi romper fronteiras. Fizemos um projeto aí do Barão Solidário, que mostramos também que o Barão ele não só é folia. O Barão ele também tem um social, ele trabalha social, ele passa informações. Então foi mais um projeto que o Barão realizou que deu muito certo. Além dos desfiles. Projeto esse que já existe, só que na cidade de Olinda. Dessa vez, no momento que a gente mais precisou, fizemos aqui e deu muito certo. Tivemos até ajuda do exterior. Foliões americanos mandaram ajuda também para esse projeto, que arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos. E beneficiou muitas famílias aí, graças a Deus. Ô André, você estava falando aí da questão solidária, ou da questão social. E foi justamente pensando nisso que o ano passado eu inseri Água Preta dentro do cenário da Semana do Patrimônio, Tonhão. Eu tomei essa liberdade e aí eu fui lá na Fundarp e disse, olha, eu sou de uma cidade que tem uma efervescência cultural nas suas várias nuances, então vamos fazer isso acontecer lá também? E aí eu procurei a secretária da Educação e disse, pronto, Água Preta agora faz parte do calendário de Pernambuco da Semana do Patrimônio Cultural. Aí o que será isso? O que é isso, né? Aí a Semana do Patrimônio Cultural é justamente uma semana onde a gente vai mexer com a cidade como um todo. E eu acho que você sabe tanto quanto nós da necessidade que nós temos de mostrar o que é que está por trás dessa cultura que a cidade ainda não vê. Eu acho que foi pensando nisso. É verdade, professor. Exatamente. Inclusive, aproveitar esse momento também, fazer um gancho na sua fala, e também colocar aqui o trabalho que está sendo feito na usina Santa Terezinha, né? Existe nosso amigo Ricardinho, juntamente com sua esposa Bruna, que vem desenvolvendo a cultura, o lazer, né? Houve agora há pouco, na semana passada, a reabertura do Jardim Botânico, né? Então, não sei se você já teve a oportunidade de visitar. Então, assim, parabenizar, porque é dessa forma, né? Eu acho que a gente vai conseguir, com várias mentes, com várias pessoas, né? Unindo ideias, né? Criando parcerias, né? Então, assim, Ricardinho, parabéns pela iniciativa. E quando se fala em cultura, professor, como o senhor bem colocou, ela tem gerado também lá na usina Santa Terezinha emprego e renda, porque vem toda uma estrutura, né, de lugares, de pousadas, de restaurantes, vários restaurantes, né, lá na usina Santa Terezinha. Então, assim, é um conjunto de fatores, o Barão se somando à Semana do Patrimônio, a usina de artes, é isso que a gente espera, né, da nossa cultura, essa efervescência, né, essa vida, né, a vida cultural. E eu gostaria, né, de fazer assim uma pergunta, professor. Você, André, eu tenho conversado bastante com o André, e André colocou uma questão bem interessante, né? Como seria assim a criação de uma identidade cultural, né? Mas, Tonhão, a cultura ela já é do povo, é verdade, mas nós temos hoje uma grande atração nacional, que é o Barão, que eu vejo um reconhecimento muito grande lá em Olinda, né? E a nossa população ainda não adotou, André. Né? Então, assim, Concordo. gostaria de saber como é que a gente poderia conduzir todo um processo para que o Barão também fizesse parte, já faz parte da cultura, mas tem que fazer parte do coração das pessoas, do coração dos nossos aguapretanos. Eu aproveito essa sua fala, Tonhão, e digo o seguinte, eu gosto muito de provocar. Eu gosto, nas minhas falas, fazer provocação. E eu gostaria de fazer aqui uma provocação a povo aguapretano. Né?
Muitas vezes a gente se contenta em ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? E aí quer dizer, Tonhão, por que você não faz isso? Então é preciso que a gente saia do nosso comodismo e mostre, venha para Tonhão não pedir, mas trazer e fazer uma parceria. Eu acho que é por aí que tem que começar, certo? Quando eu pensei, né, quando eu digo pensei em fazer, em levar Água Preta para colocar dentro, né, dentro da Semana do Patrimônio, e quando eu cheguei aqui para colocar para a secretária, eu vim trazendo elementos concretos. Então, é preciso que a população pense que o fazer cultura, ela não é só do gestor, ele é um trabalho de parceria. Então, quando eu preciso conhecer, mas para conhecer eu tenho que sair, eu tenho que ir buscar e perguntar, né? Então, quando você fala de construir uma identidade, a identidade é do povo, mas esse povo precisa também esboçar essa identidade. E aqui, falando da Semana do Patrimônio, a Semana do Patrimônio ela mexe com todos os elementos culturais da cidade, a cultura material e a cultura imaterial. Então é preciso que as pessoas, inclusive, tomem conhecimento do que é que está acontecendo com este povo. E aqui eu ainda digo mais alguma coisa. Tem um outro projeto que aqui eu coloco para vocês, e eu gostaria, a gente só tem até o dia 21 de agosto para inscrever na Fundarp o Patrimônio Vivo de Água Preta. E eu sei que existe, eu não sei quem são. E aí eu convoco a população aqui agora, para junto com você, Tonhão, tragam para você quem são os patrimônios vivos da cidade, que fazem os saberes, né, se movimentarem. Esses dias eu conversando com Diego, né, e ele dizia para mim que esteve na zona rural e viu uma família, né, produzindo farinha. Cadê esse povo? A gente precisa mapear esse povo. A gente precisa saber quem é que está lá fazendo farinha. Na época de criança aqui, eu tinha ali na beira do Rio Una uma olaria, onde produziam bonecos, panelas de barro. Então, esse fazer cultural, a gente precisa descobrir. Então, quem é que faz? Cadê as parteiras daqui? Cadê as curandeiras daqui? Esses são os fazedores da cultura de Água Preta. E eu sei que existe gente que está fazendo artesanato aí e que precisa trazer para a gente e dizer, olha, eu sou um patrimônio vivo. Por quê? Porque eu faço com que essa cultura ela vá fruindo com esse povo. Sair do anonimato. Sair do anonimato. Então, saiam de casa e diga para Tonhão, nós queremos fazer junto com você. Vamos deixar essa história de dizer, você tem que fazer. Não. Nós queremos fazer junto com você a cultura de Água Preta, né, fruir. Por isso que diz, a cultura ela é fruição, economia e sociedade. É verdade, professor. Nós temos exemplos, né, ao longo da história da Água Preta. Temos exemplos como Tião Salles, Major, escola de música na nossa cidade, né? Temos ainda hoje nosso amigo Maro da Banda, Chico Pintor, né? E sempre nos carnavais se organizam, né? E ainda levam o frevo para a nossa cidade, para a região. Então, isso foi fruto de um momento da história de Água Preta, né? Quando as pessoas se propuseram a fazer algo como Tião, Major e tantos outros, né? Então, assim, é muito importante esse chamamento, né? Para que a gente consiga fazer diferente as coisas, né? Tem um exemplo também recente da Cesta Cultural, que conseguiu movimentar a nossa cidade, né? Movimentou o artesanato. Na verdade, o artesanato nosso ele foi colocado para todo o Brasil e a gente assim tem que buscar novas roupagens. Talvez a gente poderia casar a cesta cultural com o parque ecológico, que é um ambiente atrativo. Então, assim, são ideias que a gente vai buscar, né? Que a gente vai conversar, que a gente vai escutar a população, escutar vocês que entendem, né, da cultura, para que a gente realmente consiga criar esse sentimento em nossa cidade, professor. Nosso objetivo
estar sempre conversando, sempre aprendendo, para que a gente possa contribuir com a nossa cidade e com a cultura da nossa cidade, né? Pode falar. É só para não perder aqui esse fio da meada. Muitas vezes a gente tem a ideia de que eu tenho que fazer algo para ganhar algo. Nós vivemos num país capitalista. E às vezes quando se fala do ganhar, se fala sempre na questão econômica, né? E a cultura, ela faz parte dessa economia dentro de um processo. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam para mim, você sai daqui para Água Preta, você vai dizendo que vai fazer cultura, vai levar informação, você ganha quanto com isso? Eu digo, mas eu não estou entendendo muito quando você pergunta. Primeiro porque eu estou ganhando conhecimento. A cultura, ela se faz com conhecimento. Mais importante que dinheiro. Né? E aí, André, que pode falar muito bem sobre isso, conhecimento, a satisfação do povo em receber e, ao mesmo tempo, em fazer acontecer aquela ação, aquele processo, aquele evento. Né? Então, cultura se faz, é uma troca. Né? Cultura não é algo que vai e fica, cultura é algo que vai e vem. Concordo plenamente. E é dentro desse pensamento, professor, eu conversando com o nosso amigo André, eu gostaria aqui de, se tiver algum vereador, né, alguém do Legislativo nos escutando, né, eu acho que chegou o momento da gente reconhecer, né, o trabalho que André do Barão vem fazendo, né, e eu gostaria de pedir a algum vereador para que reconhecesse esse trabalho, não dar ele um título de cidadão aguapretano, pelos seus trabalhos relevantes que têm sido feitos, e estar levando o nosso nome, o nome da nossa cidade. Né? Então, assim, gostaria de pedir, né, à Câmara Legislativa, né, aqui do município, para que pudesse reconhecer nosso amigo André, porque também Obrigado. Com esse reconhecimento, André, você vai poder participar desse processo que foi colocado aqui pelo professor. Não é Fica verdade? bem mais fácil o meu município me reconhecendo também, né? Não só o município que o município que eu saí, né? Eu tenho que ser reconhecido. Eu acho que por onde eu passar, porque eu faço acontecer, eu executo a situação, que não é nada fácil, né? E nós temos um reconhecimento em Bom Conselho, temos um reconhecimento Olinda, Recife, Paulista. Onde o Barão pisou, ele teve o seu reconhecimento. Muitos aqui nos reconhecem, sim. Já contei com você várias vezes, professor Nildo. Muitos ajudaram diretamente e indiretamente. É muito importante também. Eu tenho uma diretoria grande aqui em Água Preta, no qual muitos não sabiam o que era isso, e hoje eles passaram a saber, né, a vivenciar aquilo de perto. Apresentei Olinda, né, a Água Preta. Apresentei Água Preta a Olinda. Levei também nosso grande conterrâneo Misso Cruz a vivenciar aquilo de perto, a sentir a efervescência do frevo, né, pernambucano, que é muito importante. E é um orgulho, tenho um orgulho muito grande em erguer aquela bandeira lá fora. Foi muito criticado no começo, né, pelos diretores de Olinda. Mas, rapaz, botar uma bandeira atrás do boneco? Eu digo, não, isso aí é que vai ser a marca do Barão. E quando eu não coloco a bandeira, questionam, cadê a bandeira? E nosso último desfile, dia 2 de fevereiro, né, que foi em homenagem à minha mãe, nós arrastamos, segundo a Polícia Militar, mais de 30 mil foliões lá, paramos Olinda, né? Não teve só a gente naquele dia, não, teve mais agremiações, e o foco foi no Barão. E foi muito importante, teve a cobertura da Globo, saiu no NE1, no NE2, a Band transmitiu em rede nacional, eu dei entrevista, falei da nossa cidade. Isso para mim é muito gratificante, porque eu sempre costumo dizer que Olinda é minha mãe e Água Preta é minha namorada. Aí também receber o título de cidadão aguapretano é muito importante para mim. Mas também eu queria o reconhecimento também para o Barão. Nós ganhamos um estandarte, uma réplica de um estandarte, sendo reconhecido como troça carnavalesca olindense. Certo? E o boneco nasceu a agremiação nasceu aqui. Ela é daqui. Ela primeiramente tem que ser reconhecida aqui para partir, né, para o segundo passo, terceiro passo. E foi meio que ao contrário. E também foi uma falta de incentivo no modo geral.
né? Todo mundo falha, acontece. Mas hoje estamos aqui, né? Reunindo as ideias, organizando as ideias, para quem sabe executar lá na frente, né? E fazer a diferença, fazer isso mudar, reverter esse jogo aí. Porque o Barão ele é um projeto que deu muito certo. Ele não é só folia, magia e alegria. Ele é o social, foi o que eu disse agora há pouco. Nós conseguimos ajudar em 2018, acho que 15 a 20 agremiações que não tinham condições financeiras de desfilar, através do nosso projeto, fatiando o bolo, digamos assim. Fulano não pode pagar uma orquestra, não pode pagar um manipulador. A gente conseguiu fazer com que mais de 15, quase 20, conseguissem desfilar. Hoje desfilamos com a melhor orquestra, segundo muitos dizem, melhores passistas, melhores manipuladores. E assim segue a nossa qualidade. Nós hoje temos uma certa qualidade pelo mérito, eu acho assim, porque deu certo. Se não tivesse dado certo, nós não teríamos essa qualidade, esse reconhecimento lá fora, até fora do Brasil. Eu falei, o Barão Solidário ele recebeu a ajuda em dólar, que não é nada fácil, a pandemia está no mundo todo, né? Tonhão, quando ele falava aqui da questão do Barão, me vinha em mente que o Barão ele produz, né, alegria. Só que essa alegria ela vem com uma série de outros elementos. Aí ele estava falando e eu estava aqui imaginando. Dentro do contexto do Barão, a gente tem música, a gente tem a dança, a gente tem a letra, né? E eu não poderia deixar de passar, eu sou poeta, né? Eu sou poeta, e aí eu vejo que a poesia também está dentro do Barão. Com certeza. Né? Como é que está a poesia de Água Preta, em Água Preta? Cadê os poetas de Água Preta? Onde é que eles estão? Né? Eu até trouxe aqui, em 2017, eu vim à gincana de Água Preta, e ali, quando eu saí, né, eu fiquei na comissão, e aí, quando eu saí inquieto. Eu disse, Água Preta precisa ter um registro. E vocês falavam da identidade, né? E aí eu escrevi. É muito comprido, eu não vou ler o poema. Né? Eu não vou ler o poema, mas está aqui, eu coloquei, depois eu vou deixar, chama-se Água Corrente. E que agora, esses dias, o meu sobrinho musicou, porque era o que eu queria mais. É que este poema fosse musicado e tornasse assim um hino, um hino mesmo para Água Preta. Extraoficial, digamos assim. Exato, não o hino da cidade, mas onde a gente pudesse falar de poesia. E aí ficou a coisa mais linda, porque ele fez um pouco de bossa nova, um pouco de, sabe, algo bem, sabe, é muito comprido. Eu não sei onde foi que eu estava com tanta inspiração, que saindo dali daquela mesa da gincana, eu escrevi Água Corrente. E foi assim, foi fluindo, né? Foi fluindo. Mas aqui, eu trouxe também, justamente, o meu primeiro livro, que eu vou deixar aqui para vocês, né, como poeta de Água Preta, que é Mosaico, que é justamente aqui, tá? Mosaico, eu vou deixar para o Tonhão, para depois mostrar para todo mundo, tá certo? Né? Você vai ler. Aqui é um livro de poemas, foi o meu primeiro livro, eu tinha muito medo, tinha muita vergonha. E aí, quando o André falava do Barão, aí eu percebi, mas Água Preta tem poetas. Água Preta tem músicos. Água Preta tem artesãos, artistas plásticos. Né? Então, tudo isso faz parte dessa cultura plural, que é uma cultura nossa. Nós não temos uma cultura só. Né? A gente tem uma cultura plural. Então, onde é que estão estes artistas que formam justamente esse bloco cultural de Água Preta? Eu chamo de Água Preta Cultural. A gente teve uma cesta cultural. Eu quero chamar de Água Preta Cultural. É preciso fazer, feito eu sempre disse, no início lá, no início do Barão, sempre eu deixava bem claro que isso era um trabalho de resgate cultural. E não é fácil, certo? Mas quando a gente quer, a gente consegue. A gente trabalha em conjunto, a gente consegue. A gente tem foco, a gente vai lá e consegue. Às vezes a criatividade, ela às vezes não, ela sempre é melhor, fala mais alto, contribui melhor do que o dinheiro. Verdade. Quando Entendeu? se tem força de vontade, né? Força de vontade, A conscientização. A exemplo do nosso amigo, né? O ex-prefeito João Didito. Exatamente. Né?
que eu me recordo que foi na gestão dele que se iniciou esse processo da gincana cultural. Eu era pequenininho, mas eu já acompanhava, né? Depois vieram os carnavais, que a nossa região ainda era o carnaval de clubes, né? Nos clubes, né? E não era um carnaval de rua. Né? E ele trouxe o carnaval, mesmo naquela época, né? Ele conseguiu inovar, né? Ele teve essa visão, né? Deixar aqui nessa referência ao ex-prefeito João Fernandes de Lima, o João Didito, popularmente conhecido, né? Que tem uma série de ações aqui no nosso município e que nos ajudou muito na questão cultural, né? Então, assim, é importante. E assim, professor, a gente vive um momento muito difícil. Esses últimos meses não tem sido fácil, né? Então, houve uma quebra, na realidade, de todos os serviços. Houve uma quebra na arte. A gente vê aí vários filmes que estavam sendo rodados, várias séries, várias novelas, né? E, infelizmente, com essa pandemia, ninguém esperava, né, que isso fosse acontecer no mundo. E houve essa quebra. Então, assim, a gente está aqui aproveitando esse momento, esse novo formato, esse formato inovador de conversar com as pessoas, com as famílias da Água Preta, justamente para resgatar. Eu acho que a palavra é essa, é um resgate, né, de várias situações culturais que a gente vai poder, através do diálogo, através da orientação, temos que do culturalizar, né? culturalizar a Água Preta novamente, assim eu penso. Com certeza. E estou assumindo aqui, né, com a nossa cidade, esse compromisso, né, de buscar essas iniciativas, né, buscar através do conhecimento, através da capacidade de pessoas como vocês e muito mais gente lá fora, como foi citado aqui, Misso Cruz, né? Grande artista, multiartista da terra. Tem um trabalho bonito na nossa cidade, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, é agregar novamente, ter essa força de vontade e a gente fazer diferente. Só um momento, para não esquecer também, o professor falou agora há pouco, fez um poema e virou música, né? E existe não sei se o senhor conhece, se vocês conhecem aqui, o concurso nacional do frevo, ocorre todo ano, quem organiza, né, é o Passo do Frevo, Prefeitura do Recife, em parceria com o governo do estado. E nunca concorreu um frevo vindo do interior. Sempre vem frevo de Rio, São Paulo, e nunca surgiu um frevo do interior para concorrer. Aí, acho que uns 2 domingos atrás, Misso Cruz chegou lá na minha casa, tô com um frevo aqui, mas não sei se tu vai gostar, se vai ficar legal. Ele, vamos executar aqui? Canta para mim. Aí, cantou, faltou algumas coisas, eu mudei, acrescentei várias coisas também. Ali mesmo já surgiu a melodia. Pronto, vamos gravar esse frevo ainda esse mês. E vamos concorrer no final do ano a esse concurso. Pra gente é uma vitória. Sair do interior, o Tubarão saiu e afrontar, digamos assim, provocar, feito o professor falou, lá fora, né? E isso vai acontecer esse ano, se Deus quiser. Vamos concorrer com esse frevo, 100% aguapretano, certo? Letra nossa, melodia nossa, certo? E muito importante isso daí. E se eu sempre digo, se a gente ficar em 20º, já tá ótimo, cara. Vamos sair da listagem da participação TV, vai ser já tudo, ótimo, né? Mas ainda eu creio que vamos chegar mais perto que isso até mesmo ganhar, porque a letra faz muitos anos que não se faz um frevo desse. Não é porque é meu e de Misso, não. E podem aguardar que a Almi Rush vai gravar. E o grande artista Bileares, que tá também ali fora, vai também regravar esse frevo. Vou dar de presente a ele, eu e Misso vamos dar de presente. E assim que estiver pronto, vamos gravar um clipe. Porque são várias categorias, né? Letra, melodia, videoclipe. Parece que vai passar a entrar esse ano também. Vamos concorrer em 3 categorias, né? Vamos pelo menos ver se chegamos em quinto em alguma das categorias, né? Quando você fala isso, Tonhão, eu percebo que você é uma pessoa muito concreta e direta. E aí eu gostaria de dizer e de pedir à população que antes do dia 21 apresentem a você quem seriam as pessoas que podem concorrer ao patrimônio vivo de Pernambuco. A Zona da Mata, sobretudo a Zona da Mata Sul, nunca apresentou, eu estive na Fundarp, nunca apresentou um candidato para participarem deste projeto, que é o projeto de patrimônio vivo. E aí, claro, que aqui não vai dar para a gente falar, mas assim que terminar a live, eu vou dar todas as informações, vou deixar as informações para vocês, tá certo? Teve uma reunião no ano passado,
Veio para cá um representante da Fundarp, ele conhecia. Também eu Meu conhecia ex-aluno, ele já disse. Pronto. Helenildo Marinho. Aí foi uma reunião até que é triste, porque não apareceram os artistas da terra para aquela reunião. No caso, só quem estava apto a concorrer era eu. Porém, não poderia, porque não sou De Água Preta. de Água Preta. Eu teria que concorrer no meu Olindense, é muito difícil. Exato. Né? Feito, falei, com nomes pesadíssimos, né? Mesmo sendo reconhecido por eles também. Né? Já ouvi muitos cartolas carnavalescos. Eu sou um dos principais nomes da nova geração. Né? Isso é importante também, para mim, não só para mim, mas para nossa cidade. E foi esse impasse. Não teve ano passado um candidato, devido. Eu até conversei com o Tonhão na. Foi dito, né? E tanto é que. A Água Preta ficou mais uma vez sem representante por conta disso aí. Mas eu peço assim, não que. Assim, eu quero concorrer. Claro que eu quero concorrer. É importante para mim. Vai ser muito prazeroso. Que socorra. Vai aumentar mais ainda a minha relação com a cidade. Mas eu quero também que artistas da terra se façam presente, façam por onde, façam questão de concorrer. Porque isso é importante. Se André ganhar, bom. Se Mício ganhar, ótimo. Entendeu? Quem ganha a cidade, né? Eu Quem penso- ganha a Exatamente. região, né? Eu não penso só É a no. cultura. Também a região tá em falha com isso. Faz anos que ninguém da região concorre e aqui nunca ninguém concorreu. E a Isso gente me deixa triste. E nós temos aqui, Tonhão, a Água Preta, ela tem esses braços, né? A gente tem a usina, nós temos a agrovila e temos a zona rural. Extensivo. Então, é possível que aconteça nesses locais algum fazedor dos saberes da cultura de Água Preta, né? E aí, esses dias, eu vou dizer só, são algumas poesias pequenas que eu fiz quando eu estava pensando, quando eu era pequeno, que estava ali na rua Davi Madeira, número 3.500 e alguma coisa, era minha casa, né? Junto de Rodolfo ali, naquela área. E aí eu tinha os becos, tinha as subidas, aí eu botei uma que chama-se Ladeira. Ladeira. Ladeira abaixo, lá vou eu. Tenho pressa, nem mesmo sei por quê, mas tenho. Parado, jamais. Tenho pressa, logo chegarei, aonde for preciso. Bem pequena, foram, né? Pequeno, Ladeira, mas deixa uma mensagem, né? Exato. Dentro do que está sendo conversado aqui, né? Que parado, não. A gente tem que se movimentar. jeito algum. Passo à Enquanto frente e cidadão, você não está né? mais no mesmo Todo lugar. cidadão, a gente tem Sai. a sociedade civil organizada deve se mobilizar, deve participar, né, e não esperar só pelo poder público. Exato. Na verdade, a gente sabe que se André não tivesse a força de vontade, a iniciativa, né, e tivesse buscado, não teria acontecido, né, e ter realizado esse sonho, né, que tem levado o nome da nossa cidade. Então, assim, é importante que mais pessoas, né, se juntem a esse processo, não um processo partidário, mas a um processo cultural, né, de mudanças, E valorização. né, e de valorização. Porque é o com seguinte, certeza. muitos aqui me falam, o povo daqui não gosta de frevo, não gosta disso, aquilo, outro. Mas em Olinda me deparo com muitas pessoas de Água Preta se acabando no frevo. Quando anunciaram o cancelamento do show de Alceu Valença na usina, a decepção tomou conta dos aguapretanos. Então, eu creio assim, falta o fazer, certo? E o incentivo. E trabalhar. Um projeto ele tem que ser criado na mente, passado para o papel e trabalhado. Se ele for só executado ali, jogar aquilo ali, você virar as costas, é melhor que não tivesse feito projeto algum. Um projeto ele tem que se destacar. Tem que ter o planejamento, Se né? um projeto não se destaca, ele não foi bem trabalhado. Então não faça. É assim que eu penso. Então, a partir do momento que André tira um projeto do papel, junto com a sua diretoria, sai da frente. Nós vamos tocar fogo na caixa d'água, feito o Silvio Botelho fala. Então, a gente vai lá e consegue. Aquele desfile aqui em Água Preta mesmo, para mim era impossível aquilo acontecer. E Botelho não, consegue sim. Você não está só. A gente correu, a prefeitura contribuiu, o apoio cultural surgiu. De vários lados, a 51, né, gratidão eterna. E realizei um sonho que eu achava impossível realizar. E também foi o último evento que minha mãe presenciou, que eu fiz também por ela, que ela não conseguiu ir a Olinda para o último desfile pela situação que ela se encontrava, né, de saúde. Hoje ela descansou. E eu consegui, foram 2 sonhos. Trazer a Olinda para Água Preta, nada fácil, mas bem realizado. E fazer com que a minha mãe vivenciasse, pela última vez, o momento dela com o Barão. O Barão é nosso, meu, da minha mãe, de todo mundo que queira
participar, o Barão não é de André. Ele é do professor Nildo, de Tonhão, ele é de quem quer que seja. Quem quiser abraçar, quem quiser vir pro Barão, apoiar, ou só tomar uma, seja bem-vindo também. E fizemos o primeiro Open Bar em Água Preta, e grátis, viu? Sobrou cerveja. Então foi muita bebida. Quando você fala isso, aí eu volto para aqui, Tonhão, e vejo que tudo isso que nós estamos dialogando aqui, ele precisa ser institucionalizado. E aí eu vejo que a cultura, ela também, ela precisa se estruturar até para não cobrarem do Tonhão, mas cobrarem da instituição. E aí, cadê o conselho? Existe um conselho? Então, se não existe, sim, se organizem. Se criem, né? Se juntem, deem as mãos. Uma grande ideia que foi colocada agora. Temos que ter um conselho. O conselho precisa existir, até porque o conselho é paritário. Então, ele tem o quantitativo de membros da área governamental e o quantitativo de membros da área não governamental. Eles caminham juntos. Porque aí, se ele não acontece, não é uma questão do gestor, é uma questão do conselho. Então é preciso se institucionalizar. Pois não. Fraca. Tá bom. Interrompendo, aqui existe o conselho, sim. Eu já fui chamado e, infelizmente, só André. Só André, né? Pois, aí fica difícil. Pois. Vamos provocar essa população, André? Essa é a minha ideia. Eu não digo que o meu projeto, mas eu posso contribuir. O meu projeto é abrir em Água Preta um centro cultural. Já falei sobre isso com o Tonhão, que temos o quê? Uma escola de música, dança, teatro, tudo que envolver a arte. Vamos focar em formar multiartistas, não só artistas. Vamos focar mais além, vamos pensar sempre além na frente do nosso tempo. Então, esse é um projeto que eu tenho, de termos aqui uma banda marcial mais estruturada, com os alunos lendo partitura, com o social funcionando muito, muito mesmo, sem tempo nem para respirar. Porque ou trabalha assim, ou não se faz acontecer como tem que ser feito. Porque a gente tem uma ideia de que o poder público ele tem que dar. É parceria. Temos que ir em busca de temos que ser parceiros. Não tem essa história. A prefeitura tem que dar. Não é isso não. Eu acho que eu sou muito inquieto com relação a isso. Todos têm que contribuir. Exato. Então eu não posso. Quando eu vou pedir, eu tenho que dizer, mas o que é que eu tenho para dar? O que é que eu tenho para dar? Eu tenho que oferecer alguma coisa, eu não posso receber nada sem doar, sem contribuir. Aonde eu posso contribuir? Então que a população que faz, os fazedores de cultura, tem que fazerem e pedirem. E aí, aproveitando isso, deixa eu dizer mais uma outra poesia bem pequenininha que eu fiz, inspirado na minha cidade, né? Tudo isso. Eu estava no Parque Ecológico, olhava ali para o rio, e aí veio uma poesia que chama Paisagem. Aí eu dizia, visto da janela apenas uma paisagem, dentro dela, realidade. Não quero apenas contemplá-la, preciso estar nela. Nas linhas tortuosas, traço o rumo. E no final, chego aonde quero. Parabéns. Eu sou fã desse cara. Comentei no Facebook. E dentro Água disso... Preta é quem me inspira. Isso está num livro que saiu essa semana. Eu peguei nele errado, uma antologia que eu publiquei, né, esses dias. E dentro disso, professor, está sendo colocado pelo senhor, por André, essas ideias, né, esse pensamento da gente contribuir com nossa cidade. Estamos também já pensando no orçamento cultural, onde a gente possa, né, ter a legalidade, né, de apoiar, né, porque André sabe, em alguns momentos, até o poder público tem vontade de participar, mas se não houver essa legalidade, esse orçamento, esse planejamento, o poder público ele fica engessado. Então, assim, nós estamos aqui justamente pensando diferente, né, começando diferente. Né? A gente sabe que
A gente tem que O construir, diferente sempre é o melhor. é o melhor, né? Então nós somos diferentes, né? Porque nós estamos aqui debatendo propostas, né? E o mais importante, vamos tentar colocar essas propostas, concretizar essas propostas. E para isso é muito importante pessoas como vocês que estão dando essa contribuição. Obrigado. Aqui é um Obrigado. grande aprendizado sobre cultura, né? Tanto eu como as pessoas que estão nos assistindo, né? Tá ampliando o nosso pensamento, ampliando nossas ideias e sabemos que também nós temos como casar cultura com o social, né? Como foi dito por Se não André, for dessa forma, não né, funciona. que a gente tem como tirar os nossos jovens da droga, da ociosidade, né, a gente tem que botar essa criançada para pensar, a gente não pode perder essa briga. Né? Então, assim, Nunca. eu gosto de cultura, mas também eu gosto muito de esporte, eu gosto assim, a gente já teve aqui o Thundercats, que era uma área onde a juventude ia lá jogar ping-pong, xadrez, dama, né, onde as mães sabiam onde seus filhos estavam. Né? Então a gente tem que buscar esses espaços, né? A gente tem que equipar espaços para que a nossa juventude ela possa participar e nos ajudar a fazer a diferença. Eu sempre costumo dizer, esporte, educação, esporte e cultura tem que caminhar junto. Eu vejo, Funciona também. eu vejo quando o Tonhão fala aí essa busca, esse período da pandemia, ele trouxe uma inquietação muito grande em todos nós. Nós saímos do lugar comum, do fazer comum, e estamos indo em busca de elementos diferenciados para fazer com que as coisas aconteçam. E aí, quando você fala aliar, né, a cultura a outros segmentos, eu vejo assim isso com um positivismo muito grande. Né? Como é que eu posso... às vezes eu não sei desenhar, mas eu sei utilizar o computador. Então, por que eu não utilizar o computador para fazer com que esses desenhos aconteçam? Às vezes a gente não utiliza o potencial desse jovem naquilo que ele sabe fazer. A gente quer que ele faça aquilo que eu quero, que eu sei fazer. Mas às vezes eu preciso escutar. Há uma carência muito grande da escuta. Eu sou psicanalista. Eu trabalho muito com a escuta. Né? Então as pessoas precisam escutar o outro. Essa é uma grande necessidade da humanidade, ser escutado. Né? As pessoas precisam falar e o outro precisa ouvir. Então, nessa interlocução, eu descubro o fazer do outro. Por isso que eu escrevi mais uma outra coisa chamada chamado. Eu vim inspirado, né? Deixa eu dizer. Pra gente. E aí eu lembrava muito de quando eu estava em casa e as pessoas chegavam e a gente não sabia quem era. E aí diz, ô de casa, quem é? Sou eu. Eu quem? Isso é muito comum aqui, né? Sou eu, já disse. Se quiseres saber mais, vem até aqui. Não só direi quem sou, mas terás a certeza de que existo. Sou real. Muito bem, parabéns, professor. Tô falando de novo. E falando em chamado, né, professor? E falando em poesia, eu tenho um amigo nosso que eu não vejo ele assim, eu não percebo, mas que ele sempre fez poesias aqui em Água Preta. É o professor Gilvan. O professor Gilvan, exatamente. quando nós estudávamos Grande no mestre Padre Gilvan. Francisco, ele tinha um caderninho lá que era cheio de poesias, cheio de poemas, né? Assim, então é o que está sendo visto aqui, é o que está sendo colocado, né? A gente tem que abrir esse debate, a gente tem que ter esse chamado, tem que ter esse chamamento, tem que haver essa discussão. Tem uma logística para tirar os artistas do anonimato. Correto. Isso é Eu digo para importante. vocês, eu me proponho, Tonhão aqui, promover junto com vocês, não sou eu que vou promover, um encontro, um sarau, para a gente começar conhecendo os poetas de Água Preta. Uma ideia. Pode ser um sarau virtual, não tem problema não. Tanto que tira do Contanto anonimato. que a gente tire essas pessoas do anonimato, né? Temos outro poeta aqui, né? Assim, tô recordando da infância, pessoas de Água Vinícius Preta. Cruz, meu irmão poeta. Exato. Jornalista. Tem Júnior Germano. Exato. Né? Júnior Germano que participa tanto da busca pela história da nossa cidade, né? Como desenha, como faz poema, né? É um multiartista. Júnior Germano está morando
fora atualmente, né? Mas é um artista também da nossa cidade, Pronto, né? vamos Então juntar a gente esse tem povo. que buscar, identificar. Imagina tudo isso junto no sua Vamos barca. juntar esse povo, fazer um balaio de gente. Antes das. A gente tá vendo que a gente tá caminhando para o final de hoje. De hoje, né? Eu não poderia, eu estou aqui inquieto, Final do porque início. o final. Eu queria só dizer o primeiro verso dessa Águas Profundas, Água Corrente, que é justamente o poema que eu fiz para minha cidade no dia 3 de agosto de 2017, dia de Eu aniversário. posso fazer um pedido, professor? Pode. Leia o poema, a gente tem tempo É, aqui, a gente está discutindo cultura, né? Tá bom. E para cultura Deixa- tem Faz que ter parte, fica à tempo vontade. também. Não se acanhe, não. Eu digo, eu vou imprimir, vou levar. Não, gostaria Eu que o senhor procurei. lesse. Então todo começa poema. dizendo assim: água que sai da terra passa por aqui. Terra que recebe água passa por aqui. Água que corta a terra passa por aqui. Por aqui passa água, por aqui passa gente, por aqui passa o rio, seguindo leito abaixo, marcando cantos e recantos, e no solo marcas profundas. No leito corrente, sua história é contada entre rios e lágrimas. Na emoção vivida, as areias e pedras marcam seu curso, mostrando o rumo aonde quer chegar. Nos dias sombrios, te observo com dificuldade, tento ver a luz. Água que vem do rio passa por aqui. Rio que corta os campos passam por aqui. Correnteza cadenciada passa por aqui. Por aqui passa água, por aqui passa gente, por aqui passa rio, seguindo o leito abaixo, marcando cantos e recantos e no solo marcas profundas. Rio que banha os corpos suados. Rio que aponta o final do dia. Rio que acalma o ar do trabalho. Rio que embeleza o prazer e magia. Por aqui passa energia. Por aqui passa o canto e também melancolia. Água que cura, é água que sacia, é água que traz a mais pura energia. Em algum canto, voraz. Em outro canto, sutil. Fico aqui contemplando a beleza do rio. Pedras que tropeçam, areias que se movem, seguindo o percurso, desenhando no chão. Às vezes com fúria, desencanta o encantado. Na fúria, às vezes, desfaz o repaginado. Segue seu rumo, deixando um registro lamacento de saudade e dor. Dor que nem sempre é superada, porém sublimada, e retorna a viver. Show. Pronto, gente, isso aí é água. Foi o poema que eu fiz no dia 3 de agosto de 2017, porque vinham muitas lembranças. E quando eu falo desse rio que vai, que deixa saudade, que mexe, é o Rio Una. Nossa A princesa do Una, né? Mas Essa eu acho que eu princesinha do falei Una. demais, né? Mas tudo Não, bem, tá falou aí. demais não. Tem contribuído demais, assim, nesse momento. Eu sou assim, nessa quieto discussão mesmo, né? sobre a nossa cultura, né? É. Como buscar caminhos. Não é verdade, André? Então, assim, tá sendo um Tá sendo, bate-papo muito bom. É um aprendizado, né? E, assim, eu acredito que... Tonhão, já interrompi. Desculpa, mas já Fica à interrompendo. vontade. Que é isso, André? Eu tô com a memória muito fraca. Eu queria que você falasse um pouco do projeto que você conversou comigo da última vez, que é, digamos que, parecido com o meu. Né? Eu queria que você falasse aí também qual é a sua ideia, o que você tem além das minhas ideias também. Correto, meu amigo. Na realidade, André, a gente vem escutando, a gente vem se informando. E, assim, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ele trouxe uma ideia de Medellín, né? E hoje em Recife, em várias comunidades do Recife, né, tem o Compaz lá, onde ele conseguiu trazer cultura, arte, música, esporte e também assistência às famílias daquelas comunidades, né, agregando também a isso uma esperança, uma expectativa aos jovens, né, do primeiro emprego, né, que é algo que vai ser discutido no momento
em outro momento vai ser discutido também. Então nós vamos agregar, né? A cultura ela tem que vir também com toda essa roupagem, né? Então assim é um pensamento. Aí você me falou o que você pensava também Foi, e as coisas exatamente. vão casando, né? Então assim a gente na Organizando as realidade, ideias. É verdade, importante. aqui não é um bolo que já tem uma receita pronta. Não é isso. A gente está construindo uma ideia, né, sobre a cultura, como podemos trabalhar com a cultura, como podemos agregar os artistas, na verdade. Então, assim, é uma construção, meu amigo. E eu fico grato, né, por vocês estarem aqui Por nada. ajudando nossa cidade, porque a nossa cidade, a gente não vai ficar naquela mesmice de brigar por cores A, B ou C, não. A gente É o que eu vai sempre falo, eu costumo falar trazer muito. propostas, né? A gente vai buscar caminhos de construir uma cultura, né? Construir a saúde, construir a educação, a infraestrutura, a agricultura familiar. A gente tem debatido muito com os agricultores. Fazer tudo funcionar em conjunto. Correto. Então, assim, é muito importante essa troca de ideias, essa troca de informação, esse aprendizado, né? Então, assim, de coração, gostaria de agradecer a Por nada, eu que vocês a agradeço. participação. Foi muito prazeroso, né? Foi a primeira live, né? É o primeiro momento, mas foi um momento descontraído, né? Mas que ao mesmo tempo está trazendo esse debate da cultura aqui para nossa cidade. E quando você fala disso, Tonho, só para mim finalizar também a minha fala, eu vejo uma necessidade muito grande do mapeamento cultural da cidade e que aí, se vocês reúnem as lideranças de cada espaço, de cada local, é muito interessante, porque vocês vão trazer delas, buscar nelas as informações que ela tem para trazer para o grande grupo. Então, isso é muito importante, mapear tudo que se faz. Eu lembro que, assim, só para dizer, eu tenho um carinho tão grande por Água Preta que os meus 2 mestrados, a minha pesquisa foi feita aqui no anonimato. Uma eu pesquisei transtornos da aprendizagem das crianças da zona rural, lá no Engenho Souza, e depois eu, quando fiz em psicanálise, eu pesquisei índice de estresse dos professores da zona rural. Então, é assim, vai lá, pega essas lideranças, eu tenho certeza que eles vão te dar as informações necessárias para a construção deste modelo diferenciado, eu não sei, eu não gosto muito dessa palavra, mas um modelo repaginado de fazer cultura na cidade de Água Preta. Eu sempre falo, né? Muita gente acha que meu foco é no Barão da Água Preta. Não, eu trabalho cultura no modo geral, em Olinda, em Bom Conselho, e eu também penso no coletivo aqui em Água Preta. Eu não estou aqui hoje para a gente pedir, fechar uma parceria para o Barão, não, é fechar uma parceria com o povo. Culturalizar o povo no modo geral, foi o que eu falei agora há pouco. Então eu penso no coletivo e um homem coletivo, ele sente a necessidade de lutar. Né? E eu luto diariamente por isso. A cada São João, a cada carnaval, a luta é grande para tentar aumentar esse time da cultura aqui dentro e andar para frente sem intervalo. Eu digo que eu quero fazer o êxodo de volta. Eu sou uma... Seja bem-vindo. Sempre eu sou, vem aqui nos ajudar. Eu sou um daqueles que precisou, né, sair da cidade, né, por uma série de necessidades. Mas vai voltar com... e agora eu digo que eu quero fazer o êxodo de volta. Nós já fizemos a estrutura. Né? Nós já organizamos, eu organizei a estrutura. Eu quero fazer o êxodo de volta. Venha dar sua contribuição com a bagagem adquirida, né, ao longo desses anos. Né? Eu passei pelo mundo e agora eu volto para Água Preta. Contribuição aqui à nossa querida cidade, né, a nossa Água Preta. Com todo prazer. Né? Água Preta que sempre conseguiu fazer de um limão uma limonada, né? A gente tem exemplo das enchentes do que ocorreram aí. E hoje a gente está aqui nessa nova cidade, né? A gente não pode deixar passar essa primeira live, né? Informar que estamos aqui nessa primeira live, estamos aqui na nova Água Preta, né? Assim, discutindo, conversando cultura para o mundo, né? Então, assim, foi um momento difícil, mas que todos nós nos agigantamos e saímos daquele momento. Então, é o momento da agora a gente discutir cultura, para que a gente possa se agigantar no futuro, para ter uma cultura que realmente pulsante, uma cultura viva, né? Exatamente. E para isso é importante personagens isso como era algo vocês. que me incomodava muito.
chegava lá fora, tá morando aonde? Em Água Preta, onde é isso? Eu digo, peraí, onde é isso não? Peraí, tá errado. Aí, tu mora onde? Ah, é perto de Palmares. Ah, já ouvi falar em Palmares, já fui em Palmares. Ah, não deu a cheia, né? Eu digo, não, cara, vamos mudar isso daí. Ou tentar, pelo menos. E hoje a gente conseguiu, no meio olindense, no meio cultural, uma boa parte do Recife, a gente fala no Barão, Água Preta do Barão. Quer dizer, já foi um passo, já foi uma mudança, isso recorreu a uma mudança. Eu falo isso lá na universidade, na sala de aula, aí eu chego e digo, olha, gente, eu sou de Água Preta. Lá, aí eu já vou dizendo, eu já nem deixo. Eu digo, aquela cidade que fica próximo de Palmares, a caminho de Barreiros, a caminho das praias. Mas também Água Preta, Capitão Pedro Ivo, né? Exato, da Revolução Praeira, né? Cientista Nelson Chaves, né? Tudo isso, né? Do professor Amaro Matias. Exato. Né? Água Preta do professor Temos Nildo, que resgatar isso e colocar em vitrine Água novamente. Preta de André do Barão. Pois né? é. Água Preta de Tonhão. Água Preta dos aguapretanos, né? Então a gente tem que valorizar a nossa história, a nossa cultura, né? E a nossa proposta realmente é isso. É aprendermos juntos para que a gente possa levar a nossa cultura, tá bom? Então, assim, estou muito feliz, professor, em estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa que está engrandecendo, assim, meu conhecimento. Estou aprendendo bastante e tenho certeza que o povo da nossa cidade está aprendendo e que vai estar junto conosco nesse fazer diferente. Fazer diferente, professor, é fazer escutando as pessoas, né? É ter a paciência, é ter o entendimento de que o conhecimento é empírico, né? Que é aquele conhecimento popular, né? O conhecimento daquelas pessoas, dos idosos, né? Que às vezes a gente não dá muita atenção, mas que já passou por tanta coisa na vida, que é a experiência, né? Então o jovem tem que entender, né? Os indígenas, ele tem esse senso, ele respeita mais, né? Já o Ocidente aqui, às vezes quando a gente vai ficando cabelo branco, vai ficando chato, né? As ideias não são. Então, mas a gente tem que mudar isso, pessoal, né? Porque, na realidade, o cabelo branco quer dizer experiência, quer dizer que já passou por muita coisa Muita na história vida. para contar. Né? Tem muita coisa a ensinar, não é verdade, professor? Pois é, eu digo sempre que todos os avanços, eles passam pela cultura, pelos elementos, né? Legoff fala isso muito bem, quando ele diz que memória, né? E cultura caminham juntos. Então, quando você falava aí da questão dos mais velhos, aí eu lembro da oralidade. Então, acabou que a universidade também adquiriu o que hoje nós chamamos de história oral, a história de um povo. Então, tem muitas coisas que você não vai encontrar nos livros. Você só vai encontrar no povo, no sujeito. É Tonhão que sabe, é Tonhão que repassa. Verdade. Né? Essa valorização é importante. Vamos agora colocar as pedras nos seus devidos lugares para ocupar o vazio e fazer esse resgate, porque uma cidade sem cultura é uma cidade sem história. Então a nossa cultura ela está enterrada. Vamos desenterrá-la e tirar, vamos frisar mais uma vez, os artistas, até os que já faleceram, do anonimato. Vamos colocá-los na vitrine para mostrar suas obras, suas histórias. Eu agora lembro, cadê o memorial? Vamos fazer um memorial aqui, né? Onde a gente pode colocar todas estas memórias destes que já foram e dos que estão também. Essa é a minha intenção em relação ao espaço cultural que eu penso. Para marcar a história de um povo, né? São ideias importantes que vai nos ajudar a construir, né, um plano de governo, né, pro futuro da nossa cidade. Esse centro cultural que eu penso, além de tudo que eu falei, né, aqui também é relacionado a um museu da história da cidade, dos grandes artistas aqui que existem, que já existiram, e vamos resgatar valores do passado. Isso é muito importante. Tem uma coisa, Tonhão, que quando a gente não aguça na população, eles tendem a perderem essa noção de valoração. Eu chamo isso de... Quer dizer, não sou eu que chamo. É o sentimento de pertencimento. Eu pertenço, eu existo. Tá? Então, é esse sentimento de pertencimento que me faz respeitar, né? Colaborar, cuidar, amar. É esse sentimento. Então, gostaria de agradecer, né? Agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui conversando, agradecer às pessoas que tiraram um tempinho para nos escutar. É uma ferramenta importante que estamos aqui utilizando. Nesse momento de pandemia, a gente não sabe como é que vai se dar ainda a eleição. Né? Estamos num período pré-eleitoral, mas a gente não sabe como é que vai se dar a eleição, se vai poder ter o
os comícios, para que os pré-candidatos coloquem ali seus pensamentos, as suas ideias. Então, vamos todas as terças-feiras, né, buscar trazer um pouco, né, para Água Preta, para as pessoas de Água Preta, e também pegar de volta esse conhecimento, essa participação, essa informação, para que a gente construa junto uma Água Preta diferente. Tá bom? Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eu lhe agradeço. Agradecer a todos que estão aqui envolvidos aqui, que estão por trás aqui das câmaras, né, mas que têm trabalhado muito. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe, né, e que a gente possa realmente, se der tudo certo, se for vontade de Deus, se a população entender, e que nós possamos realmente fazer diferente aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos de coração. Valeu, pessoal. Um abraço aqui, quebrar aqui um pouquinho O protocolo, né? Valeu mesmo. Tá bom, de coração. obrigado. Obrigado, André. Participação.